aquele rugido inconfundível do V-Twin. Essa estrela no depósito que sobreviveu a guerras, crises econômicas e mudanças culturais durante mais de um século. Harley-Davidson não é apenas uma marca de motos, é um pedaço da história da América sobre duas rodas. Desde as trincheiras da Segunda Guerra Mundial até ao cinema de Hollywood, passando por estradas intermináveis e circuitos de terra, estas máquinas definiram gerações. Hoje, vamos percorrer as 15 mais importantes de todos os tempos. A que abre a lista já é um ícone, mas a que fecha é simplesmente insuperável. Começamos. Número 15. Harley-Davidson Cervicar, 1932 a 1973. Antes de existirem as motos de 3 rodas modernas, antes de os concessionários venderem Can-Am e Harley Trikes de série, existiu a Cervicar. E não foi um capricho, foi uma necessidade. Produzida durante 41 anos, desde 1930 e dos até 1973, a Cervicar foi o cavalo de batalha da América do século XX. Não estava pensada para motociclistas de fim de semana, mas sim para oficinas mecânicas, concessionários de carros, empresas de entrega e, sobretudo, para a polícia. A sua função era rebocar. Sim, ouviste bem. A Cervicar era basicamente um guindaste sobre 2 rodas e meia. Levava um baú traseiro enorme e um engate que permitia rebocar carros avariados, uma solução brilhante numa época onde os guindastes motorizados eram escassos e caros. O seu motor era um V-Twin de 45 polegadas cúbicas, o mesmo que equipava as Harley da época, fiável e simples. Mas o mais curioso era o seu trem traseiro. Tinha 2 rodas juntas, sim, mas não era um triciclo comum. A transmissão era diferencial e as rodas traseiras estavam tão juntas que mal deixavam pegada dupla. Isto tornava-a estável, manobrável e, sobretudo, prática para o trabalho diário. Durante décadas, a Cervicar foi a ferramenta de trabalho de milhares de pequenos negócios, e quando a polícia a adotou, tornou-se um ícone das forças de segurança, aparecendo em inúmeros filmes e fotografias da época. A Cervicar não é uma moto para correr nem para presumir num bar. É uma moto para trabalhar, para suar, para ganhar a vida. E nessa categoria, poucas máquinas foram tão importantes. A sua produção durou mais de 4 décadas, um recorde que poucas Harley podem igualar. E embora hoje esteja esquecida pelo grande público, o seu legado segue vivo em cada trike que vês na estrada. A Cervicar foi a primeira a demonstrar que a Harley não só construía sonhos, também construía ferramentas. E por isso merece um lugar nesta lista. Número 14. Harley-Davidson Street 750. Quando a Harley-Davidson se deu conta de que os seus clientes começavam a ter cabelos brancos e que os jovens olhavam para outro lado, decidiram que algo tinha de mudar. A resposta foi a Street 750, uma moto desenhada especificamente para conquistar o asfalto urbano e uma geração que tinha crescido com jogos de velocidade e motos japonesas. O seu motor, Revolution X, de 750 centímetros cúbicos, era um V-Twin refrigerado por líquido, uma heresia para os puristas, mas uma necessidade para sobreviver no trânsito das grandes cidades. A injeção eletrônica e a embreagem de acionamento suave tornavam-na acessível inclusive para os que nunca tinham andado de moto. O chassi, baixo e contido, permitia chegar ao solo com facilidade, dando confiança aos novos pilotos. Os críticos acusaram-na de não ser uma Harley de verdade, de soar diferente, de se comportar diferente. E tinham razão, era diferente. Mas essa diferença atraiu milhares de jovens que hoje, anos depois, subiram de cilindrada dentro da marca. A Street 750 não foi a mais vendida nem a mais potente, mas cumpriu a sua missão: abrir a porta de entrada ao mundo Harley a quem nunca antes se teria colocado a hipótese de a cruzar. Número 13. Harley-Davidson Sportster Iron 883.
Se a Street 750 era a porta de entrada, a Iron 883 foi o ariete que derrubou os preconceitos. Chegou em 2009 como parte da família Dark Custom, e a sua filosofia era tão simples como letal: escuridão total, nada de cromados, nada de brilhos, tudo em preto, desde o motor até o guiador, passando pelos raios das rodas. A Iron 883 era a declaração de intenções de uma nova geração de motociclistas que queriam uma moto com a qual parecer maus sem ter de gastar um dinheirão em personalizações. O seu motor Evolution de 883 centímetros cúbicos, com refrigeração por ar, era o mesmo que levava décadas a demonstrar a sua fiabilidade, mas agora vestido de luto. O depósito de forma alongada, o assento monolugar e o guiador baixo criavam uma postura agressiva, daquelas que convidam a procurar as curvas em vez de fugir delas. A Iron 883 tornou-se a base perfeita para a personalização. Os catálogos de acessórios encheram-se de peças para a tornar ainda mais escura, ainda mais baixa, ainda mais pessoal, e fê-lo sem necessidade de ser a mais rápida, porque o seu encanto não estava nos números, mas sim na atitude. Número 12. Harley Davidson V-Rod VRS-CA 2002. Em 2002, a Harley Davidson fez algo que ninguém esperava. Aliou-se à Porsche para desenhar um motor completamente novo. O resultado foi a V-Rod VRS-CA, uma moto que partiu a história da marca em dois. O seu motor, Revolution, um V-twin de 1.131 centímetros cúbicos refrigerado por líquido com dupla árvore de Cummins e 4 válvulas por cilindro, produzia 115 cavalos de potência. Uma bestialidade para uma Harley. Os engenheiros da Porsche passaram mais de 3.000 horas a aperfeiçoar o sistema de refrigeração líquida, assegurando que o motor pudesse funcionar a alto regime sem esmorecer. Nos testes de velocidade em Bonneville, a V-Rod alcançou os 228 km por hora de série, deixando claro que não era uma cruiser comum. O chassi hidroformado era 50% mais rígido que os tradicionais, o que permitia uma condução desportiva que nenhuma outra Harley tinha oferecido até então. O basculante de alumínio polido parecia tirado de uma moto de corridas. Os puristas odiaram-na. Diziam que não soava a Harley, que não vibrava o suficiente, que era demasiado rápida, e tinham razão. A V-Rod não era uma Harley comum, era uma experiência, um laboratório sobre rodas. Mas com o tempo, tornou-se uma peça de coleção, na prova de que Milwaukee podia, quando queria, jogar nas grandes ligas da potência bruta. Número 11. Harley Davidson Dyna Lowrider, 1977. Os anos 70 foram uma época conturbada para os Estados Unidos e também para a Harley Davidson. A concorrência japonesa apertava e a marca precisava de uma moto que conectasse com uma nova geração de motociclistas. Assim nasceu a Dyna Lowrider em 1977. Foi a primeira Harley a combinar um guiador alto com um assento baixo, criando essa postura relaxada mas autoritária que hoje associamos automaticamente com as custom americanas. O seu motor Shovelhead de 1.340 centímetros cúbicos não era o mais potente, mas tinha aquele característico bater de caixa que apaixonava os amantes do som genuíno de Milwaukee. O chassi da Dyna introduzia um sistema de montagem do motor com silent blocks que reduzia as vibrações transmitidas ao piloto, um avanço importante para a época. As jantes de fundição, algo pouco comum então, davam-lhe um aspecto mais moderno e agressivo que as tradicionais de raios. A Lowrider tornou-se rapidamente a favorita dos clubes e dos pilotos que queriam uma moto para tudo, capaz de viajar e de se mover com agilidade na cidade. A sua influência deixou-se sentir durante décadas, e o espírito daquela primeira Lowrider segue vivo nas Dyna atuais. Número 10. Harley Davidson Road King, 1994. Às vezes, o melhor é inimigo do bom. E quando o bom é a Electra Glide, a sua versão mais apurada não poderia ser outra coisa senão a Road King.
Chegou em 1994 e a sua proposta era tão simples quanto brilhante. Retira tudo o que é supérfluo de uma Touring e fica com o essencial, mas sem renunciar ao conforto. A Road King oferecia o chassis e a estabilidade de uma grande turismo, mas com uma estética mais limpa, mais clássica. O seu motor Evolution de 1.340 cm3 entregava a potência justa e necessária para devorar quilômetros sem se esforçar. Os amortecedores traseiros, ocultos sob a moto, mantinham o aspecto de hardtail enquanto proporcionavam um conforto invejável. A carenagem dianteira, desmontável, permitia passar de rota de autoestrada a passeio dominical sem necessidade de ferramentas. A Road King tornou-se a escolha dos que sabiam o que queriam. Dos que não precisavam de um rádio de 400 watts, nem de um baú traseiro do tamanho de um armário. Apenas eles, a estrada e o rugido do V-Twin. As forças de segurança de meio país adotaram-na como moto de patrulha pelo seu equilíbrio perfeito entre manobrabilidade e resistência. E é que a Road King não precisava de gritar para se impor. Número 9. Harley Davidson XR 750, 1970. Se há uma moto que levou o nome da Harley Davidson ao ponto mais alto dos pódios, essa é a XR 750. Nasceu em 1970 para competir no campeonato AMA de Dirt Track, e o que conseguiu não tem precedentes. Quando as regras da competição mudaram para permitir motores de 750 cm3, os engenheiros da Harley não se limitaram a modificar um design existente. Criaram uma máquina de corridas do zero. O motor, um V-Twin com cabeçotes e cilindros de alumínio, revolucionou o Dirt Track. Perdia peso, ganhava refrigeração e permitia subir o regime de rotação até a 7.700 rotações por minuto sem rebentar. A geometria do chassi, com um ângulo de inclinação de 27 graus, proporcionava uma agilidade nas curvas de terra que deixava para trás a concorrência. Quando Evel Knievel precisava de uma moto para os seus saltos impossíveis, não hesitava. Escolhia a XR 750 e não era para menos. Suportava voos de 45 metros sem vacilar. O palmarés da XR 750 é impressionante. 29 campeonatos nacionais da AMA. Um recorde que ainda hoje, décadas depois, ninguém conseguiu igualar. Número 8. Harley Davidson Pen, América 1250. E então chegou 2021. E a Harley Davidson voltou a fazer algo que ninguém esperava. Apresentou a Pan America 1250, uma Adventure. Sim, uma moto de off-road com a estrela de Milwaukee no depósito. Os puristas voltaram a criticar duramente, mas a realidade é que a Pan America se tornou, de repente, numa das melhores Adventure do mercado. O seu motor Revolution Max, de 1.252 cm3, era uma obra de engenharia. Refrigeração líquida, cabeçotes de 4 válvulas e uma entrega de potência que nada ficava a dever às europeias. 150 cavalos de potência, uma cifra que poucas Adventure podem igualar. Mas o realmente inovador era a suspensão dianteira, um sistema que permitia ajustar a altura da moto em andamento. Literalmente, podias baixar a Pan America quando paravas e subi-la quando voltavas à estrada, tudo apenas premindo um botão. Os modos de condução, os ecrãs táteis e a eletrônica de última geração demonstraram que a Harley sabia não só construir motos clássicas, mas também máquinas do futuro. A Pan America não foi uma experiência, foi uma declaração de intenções, e o mercado respondeu. Esgotaram-se as existências. Os concessionários tinham listas de espera. A Harley tinha demonstrado que podia competir e ganhar em qualquer segmento. Se estas 7 máquinas traçaram o caminho, espera para conhecer as que marcaram um antes e um depois na história da companhia. Falamos das que salvaram a marca, as que conquistaram o mundo e a que se tornou num ícone pop imortal. Isto está a ficar sério. Número 7. Harley Davidson Dual Glide,
1958. Corria o ano de 1958 e o mundo mudava a toda a velocidade. O rock and roll soava nos rádios, a juventude procurava novas formas de liberdade e as estradas americanas enchiam-se de viajantes. A Harley Davidson precisava de dar um passo em frente e fê-lo com a Duo Glide. O nome dizia tudo. Pela primeira vez na história da marca, uma moto incorporava suspensão traseira de série, o que hoje nos parece uma obviedade. Em 1958 foi uma revolução. Os engenheiros passaram 3 anos a aperfeiçoar um sistema hidráulico com amortecedores que transformou por completo a experiência de viajar. De repente, as estradas acidentadas deixaram de ser um suplício. O motor Penhead, com os seus cabeçotes de liga, recebeu melhorias na lubrificação e na distribuição, ganhando fiabilidade e suavidade. Os travões traseiros, também hidráulicos, proporcionavam uma capacidade de travagem que até então era impensável. A Duo Glide não só era mais cômoda, era mais segura. Os viajantes americanos adotaram-na como a ferramenta definitiva para percorrer o país. Começaram a organizar-se rotas de milhares de quilômetros, e a Duo Glide demonstrou que podia com tudo. Mudou a percepção da moto como veículo de fim de semana para a converter numa autêntica máquina de viajar. Número 6. Harley Davidson Electra Glide, 1965. Se a Duo Glide trouxe o conforto, a Electra Glide trouxe a civilização. Chegou em 1965 e a sua grande contribuição foi tão simples quanto revolucionária: o arranque elétrico. Parece uma tolice hoje, mas naquela época, arrancar uma Harley de grande cilindrada era um exercício de força e, por vezes, de risco. O pedal de arranque podia devolver o coice se não tivesses cuidado. A Electra Glide acabou com esse problema de um momento para o outro. Premias um botão e o motor V-twin de 1.200 cm3 ganhava vida sem esforço. Isto abriu as portas do motociclismo a uma nova geração de pilotos, aqueles que talvez não tinham a força ou a experiência para domar o pedal de arranque. A carenagem dianteira, o famoso nariz de porco, tornou-se num ícone do design. As malas rígidas, os grandes assentos e a postura relaxada fizeram da Electra Glide a rainha indiscutível das autoestradas americanas. No seu primeiro ano, vendeu mais do que todas as motos de competição juntas. Tinha nascido uma lenda que, com diferentes nomes e formas, continua viva hoje em dia. Número 5. Harley Davidson FXST Softail, 1984. Chegamos a 1984 e a Harley Davidson está contra as cordas. A companhia roça a bancarrota, a concorrência japonesa aperta e os clientes começam a duvidar. Nesse momento crítico, aparece a FXST Softail, uma moto que não só salvou a marca, como reinventou o conceito de cruiser. O engenheiro Bill Davis levava anos obcecado com uma ideia: conseguir o aspecto de um chassi rígido, daqueles de antigamente, mas com o conforto de uma suspensão traseira. Após muito trabalho, encontrou a solução: 2 amortecedores ocultos sob a transmissão, dispostos horizontalmente, que absorviam as irregularidades do terreno sem quebrar a estética clássica. O motor Evolution, também novo, marcou um antes e um depois na fiabilidade da marca. Depois de décadas de motores com fugas de óleo e problemas de refrigeração, o Evo chegou para repor a ordem. Melhor lubrificação, melhor refrigeração, mais potência e, sobretudo, uma confiança que os clientes tinham perdido. Os bancos de ensaio submeteram o Evolution a mais de 500 horas em regime máximo. Não falhou. A Softail tornou-se o cavalo de batalha da marca. Demonstrou que se podia ter estilo clássico e comportamento moderno. E o mais importante, devolveu a fé aos concessionários e aos clientes. Número 4. Harley Davidson WLA, Segunda Guerra Mundial. Se há uma moto que demonstrou de que é feita a Harley Davidson, essa é a WLA. O W de Wartime, o L de High Compression e o A da bateria de 6 volts.
Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 90 mil unidades desta máquina serviram às forças aliadas. E não era uma moto qualquer, era uma ferramenta de combate. Cada motor de 745 centímetros cúbicos era testado durante 50 horas a pleno gás antes de ser enviado para a frente. Tinha de funcionar no deserto africano, na lama russa e nas praias do Pacífico. O filtro de ar era de banho de óleo, capaz de travar a areia mais fina. As ligações elétricas tinham tripla selagem para poder atravessar rios de até 40 centímetros de profundidade. Os guarda-lamas estavam reforçados para suportar o peso do equipamento militar. E os cabeçotes tinham uma taxa de compressão mais baixa para poder funcionar com o combustível de baixa qualidade que se encontrava nas zonas de guerra. A WLA levava proteções nas pernas, um farol blindado para não ser visto do ar e um porta-espingardas no lado direito. Foi a moto que ganhou a guerra, sim, mas também foi a semente da cultura custom do pós-guerra. Milhares de soldados regressaram a casa apaixonados por aquelas máquinas e converteram-nas nas primeiras choppers, nas primeiras bobbers, no germe de tudo o que veio depois. Número 3. Harley Davidson Fat Boy, 1990. E então chegou 1990, e com ele, a moto que se converteria no ícone pop por excelência, a Fat Boy. Desenhada por Willie G. Davidson e Louis Netz, o seu aspecto era tão impactante que parecia tirada de um filme de ficção científica. De facto, estava. Quando James Cameron procurava uma moto para o T-800 de Terminator 2, não teve dúvidas. A Fat Boy era o veículo perfeito para um cyborg vindo do futuro. As suas jantes maciças, que pareciam discos de prata, não só lhe davam um aspecto único, como melhoravam a estabilidade a alta velocidade ao reduzir a turbulência. O depósito, largo e musculoso, parecia esculpido à mão. O motor Evolution, de 1.340 centímetros cúbicos, entregava 78 libras-pé de binário, a potência justa para mover aqueles 135 quilos com autoridade. A pintura prateada não era uma cor qualquer. Requereria um processo de 7 camadas para conseguir esse acabamento metalizado que recordava os bombardeiros B-29 da Segunda Guerra Mundial. A Harley limitou a produção a 2.800 unidades no primeiro ano, criando uma procura que não se via há décadas. Quando o filme estreou, as vendas duplicaram da noite para o dia. A Fat Boy não era apenas uma moto, era uma estrela de cinema. Número 2. Harley Davidson Knucklehead, 1936. Para entender a importância da Knucklehead, é preciso recuar até 1936. Até então, as motos Harley eram máquinas simples, com motores de válvulas laterais, fiáveis mas limitadas. A Knucklehead, apelidada assim pela forma das tampas das válvulas que pareciam nós dos dedos, mudou tudo. Foi o primeiro motor da Harley a levar válvulas no cabeçote, um avanço tecnológico que multiplicou a potência e a eficiência. De repente, as motos americanas podiam competir em prestações com as europeias. O motor de 1.120 centímetros cúbicos, com o seu som característico e a sua entrega de potência, tornou-se no padrão do que devia ser uma grande moto americana. O chassi, também novo, melhorava a estabilidade e o manuseamento. A Knucklehead não só foi um sucesso de vendas, foi a origem da lenda. Sem ela, não teria havido Panhead, nem Shovelhead, nem Evolution. Todas as Harley modernas bebem da fonte que a Knucklehead inaugurou naqueles anos de pré-guerra. É a avó de todas elas, e o seu lugar no pódio é mais do que merecido. Número 1. Harley Davidson Evolution Sportster, 1986-2021. E chegamos ao número 1, a moto que não só definiu uma era, como salvou a companhia e se tornou no coração de milhões de motociclistas durante 35 anos, a Evolution Sportster. Quando a Harley Davidson apresentou o motor Evolution em 1986, a companhia estava num momento crítico.
Precisavam de um motor fiável, moderno e capaz de competir com a mecânica japonesa. E conseguiram-no. O Evolution, com os seus cabeçotes de liga, a sua melhor lubrificação e a sua refrigeração por ar redesenhada, acabou de vez com a fama de motores que perdiam óleo e sobreaqueciam. De repente, uma Harley podia usar-se diariamente, sem medo de deixar uma poça na garagem. A Sportster, com esse motor, tornou-se na porta de entrada ao universo Harley. Era mais pequena, mais manobrável, mais acessível, mas mantinha todo o caráter, o rugido, o estilo, a personalidade. Durante mais de 3 décadas, a Sportster Evo foi a primeira Harley de milhares de pessoas, a moto dos fins de semana, das rotas com amigos, das primeiras personalizações. Fabricou-se em inúmeras versões, desde a básica até a custom, passando pela 72 ou a já mencionada Iron 883. O seu legado é incalculável. Quando em 2021 a Harley anunciou o fim da Sportster com motor Evolution, o mundo motard susteve a respiração. Fechava-se um capítulo de 35 anos de história. A Sportster Evo não é apenas uma moto, é a prova viva de que a Harley Davidson soube reinventar-se, sobreviver e conectar-se com a alma dos motociclistas. Por isso, é a número 1. 15 motos que não só construíram uma marca, construíram um mito. Desde a pequena Street 750, que tentou conquistar os jovens urbanos, até a incombustível Sportster Evo, que demonstrou que a fiabilidade também podia ser cool. A Knucklehead ensinou-nos a sonhar. A WLA recordou-nos que as motos também lutam nas guerras. E a Fat Boy sentou-se no trono do cinema. Mas a número 1, a Evolution Sportster, levou o primeiro lugar porque foi, simplesmente, o motor que salvou a Harley Davidson e o coração de uma geração. Conta-nos nos comentários. Qual é a tua Harley favorita da história? A brutalidade da V-Rod, a elegância da Road King, a história da WLA ou a eterna Sportster? E se o rugido do V-Twin corre pelas tuas veias, subscreve, porque a estrada nunca termina.